Que essa terça-feira seja bem abençoada. E vamos lá para mais uma aula de inglês. Hoje nós não teremos assunto novo, certo? Porém, teremos a correção das 2 últimas atividades do livro que eu passei para vocês, tá bom? Que essas atividades foram sobre os assuntos Object Pronouns and Connectors, certo? Então, peguem aí cadernos, canetas, livros e confiram suas respostas. Se vocês acertaram, se vocês precisam corrigir algo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso primeiro assunto, certo? Deixa eu só passar aqui. Vai pronouns, essa atividade que eu passei, que a primeira questão, como eu dei na explicação para vocês, que é para a gente verificar essas palavras que estão em negrito, you, me, you, e essas palavras foram tiradas do texto da página anterior, certo? Então, não tem. Essa pessoa, ela está recebendo a ação, ela está fazendo ou recebendo a ação? Então, a resposta é recebendo. Ela está recebendo a ação, ela não está fazendo nada, tá bom? Então, ó, só para a gente ler aqui as frases. I agree with you, that's my city's code, I hope they let me go. Ó, eu espero que ele me deixe ir. Então, não é ela que está se prendendo, é uma pessoa que vai deixar ela ir ou não. Então, não é ela que está praticando a ação, tá? Então, eu concordo com você que minha cidade é fria. Ela está concordando, ela não está fazendo nenhum tipo de ação, ela está recebendo. Alguém falou para ela antes que a cidade era fria e ela está apenas concordando, certo? Então, ela está recebendo a ação. Letra B. O lugar, certo? Eles estão no lugar antes ou depois do verbo. Quem recebe a ação. E aí? Está depois do verbo, certo? After the verb. Então, ela está depois do verbo. Ó, aqui, ó. Let, que é deixar, certo? Então, está depois do verbo, certo? A ação, na verdade, está depois do verbo. No caso, gente, aqui na segunda questão, não é isso? Está pedindo para vocês completarem com os pronomes, certo? Como eu fiz essa tabela até no vídeo, então essa aí é bem simples, certo? Então, temos aí os sujeitos, certo? Que é I, you, he, she, no caso aqui, ó, eu, você, ele, ela, e aí temos os pronomes objetivos, que é me, you, him, her. Cada um é referente a esses pronomes dos sujeitos aí, certo? Por exemplo, o I, ele se refere a mim, quando é o pronome objetivo. You é you, continua. He é him. She, her. E aí temos o restante. It, we, you, they, que é aqui a gente utiliza o it, certo? Para coisas ou animais. Aqui o we, nós, you, vocês, que é no plural já esse you, tá? Mas não muda. You, vocês, they, eles, elas. E aqui nós temos o it, us, you, them. It, coisas ou animais. Us, nós, you, vocês, them, deles ou delas, tá bom? Só que esse us é um nós diferente, como eu expliquei para vocês no vídeo do Object Pronouns, tá bom? Temos aí no meio essa pequena explicaçãozinha que eu também dei para vocês, que eu dei para vocês no vídeo, não é isso? Então, gente, aqui, ó, nós temos essa explicação eu mostrei para vocês. Aí, qualquer coisa que vocês para revisar, vocês só voltar lá no vídeo, tá bom? E vamos ver aqui. Sim, aqui é para a gente sublinhar, certo? O pronome correto para completar o texto. Então, ó, primeiro, I ou me? A resposta certa é I, certo? Eu tenho muitos... Enfim, aí continua aí a frase. Aqui, novamente. I love them all. Eu amo todos eles, certo? Então, ó... Sandra is one of my best friends. Sandra é uma das minhas melhores amigas. No último verão, she... porque está se referindo a Sandra, e Sandra é menina, menina é she. She came to visit
to visit me, ou seja, ela veio me visitar. Ó. Então, esse me aqui teria que ser o object pronouns, tá? Que é o me visitar. E aí, ó, a resposta certa. We had a very good time. Nós tivemos um bom tempo. I gave, eu dei a ela um lindo colar e ela gostou muito, certo? Esse it aqui que está substituído para não falar necklace de novo. Então é it, certo? Ela gostou muito. Aqui, I hope she comes she come back on her next vacation. Eu espero que ela volte novamente nas próximas férias. Tá bom, gente? Então, ó, só voltando aqui para vocês. No sujeito, no pronome, no sujeito, que é necessário a gente entender bem isso aqui para ter que sublinhar essa questão que a gente acabou de ver. Ó, no sujeito aqui, quando a gente tiver o sujeito aí, o he, she, it, o it, enfim, a pessoa, ela vai praticar, a ação dela na sentença vem antes do verbo, certo? Vem antes do verbo, gente. Então, ó, tá vendo? Sempre quando tiver um verbo, a gente sempre vai utilizar o sujeito aqui, não o objeto, não o pronome objetivo aqui, certo? A gente sempre vai utilizar, ó, o sujeito, pronome subjetivo, certo? Subject pronoun. E depois vem o verbo. E quando tiver o object pronoun, gente, que está recebendo a ação, o object pronoun é quando recebe a ação, tá? Ele vai vir depois do verbo, certo? Então, no sujeito vem antes do verbo e no object pronouns vem depois do verbo. Como tivemos aqui exemplo. Para a gente escolher aqui um object pronouns, o verbo teve que vir, ó, tá vendo? Antes. Então, é isso, certo? O sujeito, ele sempre vai vir... o sujeito, ele sempre vai vir antes do verbo. Por que aqui eu não poderia escolher o me? Porque aqui tem have. Have é um verbo, que é de ter, não é isso? Então, eu escolheria o sujeito, que é I, certo? E aí, quando a gente tiver que escolher um object pronouns, por que aqui eu não poderia visit I? Para ela vir me visitar. Por que aqui eu não poderia escolher I? Por quê? Porque o verbo está vindo antes, certo? E depois o object pronouns, certo? No object pronouns, o verbo vem antes e depois o object pronouns, certo, gente? Vocês têm que perceber isso aí, certo? Que é o visit, que é de visitar. Eu visito, você visita, é um verbo, tá bom? Então, viram, ó, que aqui, ó, o verbo vem, no caso, o objeto, quem está recebendo a ação que vem depois, não é isso? Mas aí só vocês se ligar nisso, ó. O verbo aqui, ó, veio antes e depois ele. E aqui, o verbo vem aqui e o sujeito antes, tá? Aqui, ó, gente, connectors. A próxima atividade foi sobre connectors. Isso aqui você já, eu acho, já está bem familiarizado, não é isso? Então, temos aqui, para a gente verificar essa sentença, que inclusive eu dei no vídeo também, não é isso? Então, vocês estão bem familiarizados. E está pedindo para a gente dizer quais desses connectors indica algo, certo? Então, vamos ver. Qual é o connector de contraste? É o but, gente. But, certo? Sequence, que é o then. Que but é mais. Então, isso, eu gosto disso, mas eu gosto mais disso, certo? Então, é basicamente assim. O de sequência é o then, porque é depois, pode ver, existe alguma coisa antes para depois ter isso. Então, é uma sequência. Then. Result, que é so, que é o resultado de algo. So, então, e alternative, que é or, certo? Ou isso ou aquilo. Então, a resposta é essa. Aqui é para vocês prestarem atenção nessa tabelinha, certo? Que tem os novos conectores que nós vimos. E aí, gente, aqui nesse caso, está pedindo para a gente fazer alguma frase utilizando um desses conectores. Eu peguei no caso são dois, não é isso? O for example, I really like them. Então, por exemplo, eu realmente gosto deles. Entenderam? Então, eu fiz uma frase aí utilizando o connector de emphasis, que é really, realmente, tá?
E aqui também é algo que para a gente sublinhar, tá bom? Para completar, sublinhando com a resposta correta, gente. Na letra A resposta foi due to, os conectores utilizados, certo? Letra B, such as e and. Letra C, actually. Letra D, although. Letra E, on the other hand, certo? Essas são as respectivas respostas que completa adequadamente cada frase dessa, certo? Por exemplo, entre due to e really, a resposta correta é due to, certo? São esses que estão sublinhados em azul, tá bom, gente? Então, nossa atividade encerrou por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar comigo, que a gente verifica como o melhor modo de para que vocês consigam entender, tá bom? Só aquela questão do object pronouns, não sei se ficou tão claro para vocês, que é um vem antes do sujeito, um vem antes do verbo e o outro, quem está fazendo a ação, que é o object pronouns, ele vem depois do verbo, tá bom? Então, é só isso mesmo que vocês têm que se ligar nessa questão do object pronouns para vocês conseguirem fazer. E connectors, vocês já sabem que nós já vimos alguns e agora a gente está vendo outros, mas é a mesma situação, tá bom? Para que a gente possa linkar as ideias, dar coerência a um texto, certo, gente? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye!